Olá, meus queridos irmãos. Uma meditação da Palavra de Deus para nos alertar diante dos acontecimentos terríveis que vêm escandalizando a obra de Deus, o povo de Deus na terra. O salmista no Salmo 101, versos 6, 7 e 8, ele diz o seguinte: Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda no caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentira não estará firme perante os meus olhos, diz Deus. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Meus amados irmãos, esse texto ele nos ensina, nos alerta, nos prepara, nos capacita para sermos homens de Deus, mulheres de Deus, obreiros de verdade, povo de Deus de verdade. Estamos vendo pelo Brasil afora escândalos e mais escândalos, vituperando a noiva de Cristo, desmoralizando o verdadeiro cristianismo. Mas o cristianismo verdadeiro ele não é desmoralizado. Ainda que homens nécios, loucos, homens insanos, que muitas vezes Deus até os chamou, porque a gente sabe que existem aqueles que se chamaram, que se autoproclamaram líderes do povo de Deus. Mas, irmãos, eu quero dizer, paralelo a isso, que a palavra de Deus nos garante vitória. Jesus nos preveniu. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará de quase todos. E o que está acontecendo são sinais dos tempos. Sinais do fim dos tempos. No entanto, queridos irmãos, isso deve fortalecer ainda mais a nossa fé. Esses escândalos protagonizados por líderes, por pastores da igreja, por homens que deveria ser o exemplo dos fiéis, como diz Paulo a Timóteo. Esse mau exemplo desses homens nos entristece. No entanto, há um paralelo. Enquanto nós nos entristecemos, nos encorajamos ainda mais a servir ao Senhor, porque sabemos que a salvação é individual. E esses acontecimentos, Jesus nos preveniu. Veja o que o salmista diz: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. Você é fiel? Ou você vai seguir o seu líder, o seu pastor promíscuo, desviado, que tem causado escândalo, aquele líder que você admira tanto, aquela irmã, aquele irmão que você admira tanto, mas tem causado escândalos à obra de Deus? Porque os olhos do Senhor eles estão sobre os fiéis da terra para abençoar, para dar vitória. Mesmo naqueles cultos promovidos por homens nécios, loucos, que estão ali só com o objetivo de promover-se, ou promover alguém, ou ganhar dinheiro. Mas ali naqueles eventos tem pessoas sinceras que Deus está tratando com ele, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. O que usa de engano, veja, o que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Deus está arrancando, irmãos, muitos e principalmente líderes, que ao longo de muitos anos, décadas inclusive, vem enganando o povo de Deus, vem mentindo para o povo de Deus. Chega um momento, o tempo de Deus, Deus age. E esses homens estão sendo arrancados, está sendo escancarado para o mundo as suas insanidades, de tal forma que até filhos desses homens, parentes desses homens, estão vindo a público dizer: eu não conheço mais o meu pai, eu não conheço mais a minha mãe, eu não consigo entender por que tanta corrupção, tanto vexame. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa, o que profere mentiras não estará firme perante os meus olhos. Não estará firme perante os meus olhos. Enquanto Deus permite que esses homens insanos, promíscuos, prostitutos, adúlteros, estejam enganando o povo de Deus, eles estão ali, mas não estão firmes. Eles estão cambaleando. E Deus tem o seu propósito. Para tudo há um propósito embaixo do céu. E Deus está tratando com a sua igreja. Deus está nos conclamando, irmãos, à oração, à sinceridade. Você, meu irmão, minha irmã, que detém a sinceridade, a fidelidade para com Deus e não para com líderes corruptos, para o seu pastor que você outrora achava que era o anjo da igreja. Talvez um dia ele foi, como está em Apocalipse. O líder, aquele que ensina, aquele que conduz o rebanho, mas há muito tempo ele se desviou. Mas não desanime, olhe para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Por fim, o verso 8, o salmista diz: pela manhã destruirei todos os ímpios da terra. Existem pastores, líderes, obreiros, pessoas que estão na igreja, que estão agindo pior do que ímpio. Certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, ele diz: olha, irmãos, eu ouço os acontecimentos que ocorrem entre vocês. São coisas terríveis que nem mesmo entre os ímpios eu vejo. Irmãos, estão acontecendo coisas dentro da igreja do Senhor. Nos púlpitos, Satanás, ele está usando líderes, pastores, que estão endemoniados nos púlpitos da igreja.
Mas isso serve de alerta para nós, porque Deus está levantando uma nova geração. Deus, eu creio, irmãos, que está trazendo um grande avivamento. E para este grande avivamento ocorrer, tem que haver uma grande reforma, uma reforma, inclusive, muito maior do que a reforma de 1517 promovida por Lutero e os seus amigos. Deus está clamando, como lá em Isaías, quando ele clamou, Deus gritou, Deus disse: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus está clamando por você, que é crente fiel, sincero, honesto e verdadeiro. Porque aqueles que Deus um dia levantou estão desviados. Muitos se autoproclamaram líderes do povo de Deus. Outros Deus um dia chamou, mas se desviaram pelo amor às riquezas, ao poder, à glória humana, às amizades com o mundo. São verdadeiros cavalos de Satanás hoje, que estão sendo usados para denegrir a imagem da igreja. Mas esses homens, eles estão sendo descobertos, a capa está sendo arrancada. Há uma denominação no Brasil que é a maior denominação cristã evangélica no Brasil. Se os fundadores dessa denominação estivessem vivos, o que diriam hoje? Uma instituição centenária, com mais de 100 anos de história, que por muitos anos os obreiros, os pastores diziam: nós somos a maior igreja, os melhores pregadores, os melhores cantores, somos a maior denominação, e Deus lá em cima reprovando tudo isso, essa soberba. Não, vocês não são maiores, vocês são os menores. A maior é a minha igreja, a igreja que um dia meu filho irá arrebatar. Por muitos anos, irmãos, nós nos ensoberbecemos e Deus reprovou tudo isso. E agora toda a carniça, toda a podridão está vindo à tona. Como diz Jesus no capítulo 23 de Mateus: irmãos, povo de Deus, esses homens estão assentados na cadeira de Moisés, mas mentem, roubam, enganam. Façam o que eles ensinam, mas não sigam o exemplo deles, porque os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus, ensinavam a Bíblia, ensinavam a lei. Ensinavam que não era para roubar, mas roubavam. Ensinavam para serem fiéis a Deus, mas eram infiéis a Deus. E aí Jesus chama esses homens de sepulcros caiados, de serpente, de víboras, de homens nécios, condutores cegos. E nós chamamos esses homens, irmãos, de vagabundos da fé, de homens promíscuos, depravados, homens insanos, verdadeiros moleques do Evangelho. Essa palavra vagabundo, moleque, se na época de Jesus fosse corriqueira, não tenha dúvida de que Jesus tinha usado. Então tenhamos muito cuidado com esses vagabundos da fé que estão enganando o povo de Deus. São verdadeiros iníquos, verdadeiras serpentes, homens terríveis, causando escândalo à obra do Senhor. Mas o salmista diz: os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. Pela manhã destruirei todos os ímpios. E esses homens malignos, usados pelo diabo, verdadeiros cavalos de Satanás, estão sendo destruídos, estão sendo descobertos. Mas Deus é misericordioso. Quem sabe ainda haja esperança para esses homens. Que Deus abençoe a igreja. Ora vem, Senhor Jesus.